Fala, torcedor alagoano, fala, torcedor alagoana, tudo bem com vocês? Bom, hoje tem duelo de alvirrubros, CRB contra Náutico, mas o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vamos deixar para falar desse jogo lá na frente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse elenco regatiano. Estamos chegando aí numa reta final de campeonato alagoano, numa reta final de campeonato nordestino e já chegando em fases mais decisivas da Copa do Brasil. Então vamos ver aí, com esse bom tempo de análise que a gente já tem sobre esse elenco do CRB, quem é que está acima da média do esperado, quem está na média e quem está abaixo dessa média. Vamos fazer uma avaliação geral já para colocar uma visão sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Já começa a segunda divisão e o CRB talvez precise de alguns ajustes para chegar forte numa disputa de Campeonato Brasileiro. Então é um formato diferente, vamos tentar deixar um pouquinho mais dinâmico e trazer esse novo tipo de vídeo aqui para vocês. Já de antemão, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e dá o seu like aqui no vídeo. E óbvio, deixa nos comentários se você concorda, se você discorda, se você acha que eu fui injusto com algum jogador, deixa aí pra gente dar aquela interagida legal. Vem comigo para mais um vídeo sobre o CRB. Então, vamos ver agora quem desse elenco do CRB tá jogando bem, quem é que tá fazendo somente o básico, quem tá abaixo da média. Vamos dar uma análise geral nesse elenco regatiano, obviamente. Sempre analisando até esse momento. Eu tô gravando esse vídeo antes da partida contra o Náutico, da penúltima rodada da Copa do Nordeste. Então até aqui, até dado momento, quem é que tá bem, quem é que tá mal, quem é que tá devendo na equipe regatiana. E lá na frente a gente faz os comentários gerais sobre o que eu acho ou não que precisa melhorar nesse time do CRB. E vamos começar, obviamente, pela defesa. Você tá vendo aqui os jogadores da defesa que eu botei para analisar, que são, por sua maioria, os que estão jogando. Não coloquei a garotada da base, eu excluí a garotada da base por motivos óbvios. São meninos em construção ainda como atletas, então não seria justo avaliar eles dessa forma. E também tirei os goleiros reservas. O Vitor Caetano só disputou partidas com aquele elecão reserva e é uma questão bem específica, goleiro reserva, então eu preferi não botar ele na lista. Foi uma coisa minha mesmo. Então botei o goleiro Matheus Albino e os demais que vêm ou vinham jogando com maior frequência. E vamos começar por ele, o goleiro Matheus Albino, que na minha opinião é um jogador que tá na média. O goleiro Matheus Albino, ele veio para ser um goleiro de um estilo diferente do que o CRB contratava nos últimos anos. O CRB só contratava goleiros experientíssimos, caras já rodados. Ele vem para ser um cara ali no meio da carreira, em evolução. Não compromete sempre. Eu acredito em um goleiro que faz o básico bem, sabe trabalhar ali com os pés razoavelmente, às vezes exagera com os pés, mas ele tem um problema que me incomoda muito, que é a questão da saída de bola no jogo aéreo. Tá errando muito isso e às vezes prejudica o CRB, como foi no gol do Muricy lá em Muricy na primeira partida da semifinal do Campeonato Alagoano. Então tá na média, não compromete tanto, teve bons momentos onde salvou a equipe do CRB, mas não é aquele goleiro que tá se sobressaindo, fazendo defesas espetaculares, salvando o CRB em momentos delicados. Vira e mexe, faz grandes defesas, mas não é o corriqueiro. Tá na média, tá fazendo o ok, vira e mexe, oscila um pouquinho para cima, boas atuações, vira e mexe, oscila um pouquinho para baixo e faz atuações não tão boas assim. Então, por exemplo, eu destaco positivamente a partida dele contra o Atlético, que não foi uma partidaça do Atlético contra o CRB, mas todas as vezes que o Atlético chegou, foram ótimas as intervenções do goleiro Matheus Albino. Então deu para entender mais ou menos aí, porque eu acho que ele tá na média. Bom lembrar, eu tô falando aqui dos contratados, obviamente, e da galera que renovou o contrato, da galera que permanece no CRB. Vamos ver se eles permaneceram num bom nível em relação ao ano passado, que é o caso do Hereda, que é o próximo aqui da lista. E pra mim ele é, acima da média. Ele tá jogando muito bem novamente, desde que ele atuou como titular numa sequência, após o Daniel Paulista tirar o Matheus Ribeiro e colocar o Hereda na Série B do ano passado. Pra mim é o melhor lateral direito do CRB disparado. Cara que participa muito do campo ofensivo, dá assistências, participa de gols diretamente, não compromete na defesa. Eu acho que ele melhorou muito na defesa. O Hereda lá no Náutico e no comecinho dele aqui no CRB, ele tinha problemas defensivos, mas hoje já corrigiu bastante, é um lateral em evolução. E é um cara que o CRB acertou na renovação, na minha opinião. Então, para mim, o Hereda está acima da média.
O reserva dele, o Matheus Ribeiro, tá na média pra mim. É um bom lateral direito reserva, perdão. A minha questão com o Matheus Ribeiro sempre foi ser titular, que eu não concordava, não achava ele com bola pra ser titular, e a questão salarial. Mas como ele tá numa função de reserva hoje, já bem estabelecida, não tem dúvidas que ele é reserva no time do CRB, eu acredito um Matheus Ribeiro hoje como um bom reserva. E ele também é um bom reserva por dois motivos. Ele consegue segurar quando o Hereda sai, não compromete, e ele consegue se virar também na lateral esquerda quando é preciso. Então é um cara polivalente. Então, se você ter no elenco, tá bom, é um cara na média, na minha opinião. Vamos para a zaga já da equipe do CRB. Muitas contratações, vou começar pelas contratações. Para mim, os dois estão na média. Vou começar com o Heron e vou explicar por quê. O Heron é um cara que eu gostei até aqui, nas partidas nas quais ele atuou com muita segurança, é um cara que erra pouco, tem uma boa saída de bola, mas para ele estar acima da média, na minha opinião, ele teria que ter uma sequência de jogos, ele teria que ter ali pelo menos 3, 4, 5 jogos como titular, e aí desempenhar o futebol com um pouco mais de tempo. Por isso eu não coloco ele acima da média. Todas as vezes que o Heron jogou, para mim ele foi seguro e não comprometeu o CRB. E até melhorou um pouquinho a qualidade de passe ali na defesa. Mas ele não joga com frequência, então seria injusto eu colocar ele numa prateleira um pouquinho acima. Mas está cumprindo a sua função quando é necessário, então está na média. O Gustavo Henrique, por outro lado, é um cara que pouco foi acionado, jogou somente nas partidas praticamente aquelas que o Daniel Paulista optou por entrar com o time reserva, não comprometeu, fez gol contra o Coruripe, também está na média. Ainda não errou, ainda não foi um cara que se prejudicou o CRB, faz a função do reserva. O reserva é isso aí, é para entrar e não comprometer. Se ele jogar melhor do que o titular, é um lucro danado. Então, para mim, vai bem o Gustavo Henrique, pelo menos nos poucos jogos que ele jogou, tá na média. E aí vem talvez a primeira opinião ali que pode haver alguma discordância, que na minha opinião o Simon, esse início de ano tá abaixo da média. Na minha opinião o Simon começa mal o ano. Beleza que quando ele joga, muitas vezes o time do CRB não toma gols, tudo mais, para PP, mas, na minha opinião, em alguns momentos ele vem prejudicando, por alguns motivos. Primeiro pela indisciplina. O zagueiro que já foi expulso, já foi suspenso rapidamente na Copa do Nordeste, vem fazendo muitas faltas desnecessárias. Eu me recordo uma contra o Atlético, inclusive, pela Copa do Brasil, que eu até em transmissão falei, foi uma falta de menino. Tinha um jogador do Atlético no ataque de costas para o gol do Matheus Albino e o Simon deu uma machadada no cidadão sem necessidade nenhuma, e ele vem fazendo isso com frequência. O Simon vem sendo um zagueiro que chega pesado em quase todas as divididas, isso é desnecessário, por isso que ele está sendo expulso, que ele está sendo suspenso. Na minha opinião, no gol do Bahia, óbvio que o gol do Bahia lá contra a Copa lá na Copa do Nordeste foi um golaço. Eu estava no estádio transmitindo e achei um dos gols mais bonitos que eu vi no ano de 2024 lá no estádio Repelé. Mas teve falha também do Simon. Então, no geral, o Simon não tá, na minha opinião, sendo um zagueiro como ele foi ano passado, quando estava começando a jogar e depois teve a lesão, que era um cara seguro, um cara que trazia essa segurança para a zaga. Ele tá um cara que compromete a zaga muitas vezes, por sua indisciplina. Qualidade no passe, não acho essa coisa toda. Passa a bola ali para a lateral direita com frequência e acabou-se. Então, na renovação, em comparação ao que ele jogou no ano passado, porque nas renovações eu estou fazendo essa comparação, o que ele jogou ano passado para o que ele está jogando esse ano, então para mim, ele abaixou seu nível e está abaixo da média, na minha opinião. Quase que eu ia pulando um jogador muito importante do CRB. Nada de lateral esquerda ainda. Primeiro, o último zagueiro regatiano, que é um dos jogadores mais acima da média que tem no CRB, na minha humilde opinião. O alemão esse ano voltou da pré-temporada, das férias, voando. Fisicamente, tecnicamente, o cara que quase não tá errando, quase não tá perdendo de vida por baixo, por cima, tá saindo jogando, tá fazendo gol, dando assistência. Deu aquela assistência lá contra o ABC, como se fosse um lateral direito. O alemão tá jogando muito, um nível muito bom. E se eu sou o diretor do CRB, eu começava a me preocupar. Porque com uma boa atuação dessa, um zagueiro que não é velho, não é um cara acima de 30 anos, pode despertar interesse tanto no futebol daqui como no futebol de fora. Então o alemão, para mim, melhor jogador da defesa do CRB até aqui no ano. Muito boa, pelo menos, a etapa inicial de temporada do alemão com a camisa do CRB em 2024. Laterais esquerdos, um problema para mim,
na opinião da montagem do elenco desse CRB. O Formiga, que é o titular, ele é um cara na média. Ele é um cara que faz o básico, não compromete na defesa, participa muito pouco do ataque. Ele às vezes faz até uma função de terceiro zagueiro, não está comprometendo, mas também não tem aquele a mais para eu falar que ele é um cara acima da média. No momento, tá ali correspondendo uma função tática, ajudando na defesa. Na parte ofensiva, o Léo Pereira tá carregando aquele piano do lado esquerdo. Até o momento não comprometeu, mas falta algo nele. Falta ele trazer algo de novo no jogo dele. Uma subida diferente, um apoio, um cruzamento. Falta isso nele, na minha opinião. Já o Vitinho, enquanto jogou, tava na média, não comprometia, não achei que fez partidas tenebrosas, não é um grande jogador na minha opinião, mas também seria injusto colocar ele em outra categoria depois da lesão que ele teve. A lesão comprometeu muito a avaliação do Vitinho e infelizmente vai perder a temporada. O CRB vai precisar ir atrás de um lateral esquerdo nesse mercado até pelo menos o início da Série B. A janela abre dia 1 e fecha dia 19 de abril, beleza? Vamos passar aqui para os meio-campistas, meio-campo que para mim foi um setor que o CRB acertou bastante. Eu gostei da montagem de elenco do CRB, só tenho ali, eu tô aqui olhando para os meio-campistas do CRB, só tenho uma avaliação negativa. Negativa mesmo. Tem um jogador que não está correspondendo às expectativas, na minha opinião, mas não está amassando a bola. Mas vamos começar pelo início, não vamos dar spoiler não. Começar pelo cara que é o melhor jogador do CRB em questão de regularidade do ano passado para cá, na minha opinião. O nível que ele manteve ano passado, ele está conseguindo manter nesse ano de 2024, também no início, que é o Falcão. O Falcão é um dos melhores volantes da Série B, tenho certeza. Não começou a Série B, mas já dá para falar isso. Que fase vive o Falcão? Já vou adiantando que ele está acima da média. É um cara com muita facilidade em roubar a bola, é um cara que tem o primeiro passe, então ele consegue auxiliar os seus companheiros na criação, dando essa primeira saída de bola. Erra pouquíssimo o bote, não é aquele volante carniceiro que ele vai acertar a bola, mas às vezes vai acertar o companheiro de trabalho, o adversário. Não é aquele volante que vai fazer um monte de falta desnecessária, pelo contrário, Falcão só faz faltas realmente em momentos de extrema importância, de extrema utilidade. Não é aquele cara que vai sair descendo além de todo mundo, não é isso. Falcão, um primeiro volante assim, primoroso. Então ele tá acima da média, é um cara que também, se eu sou diretor do CRB, já fico com a pulga atrás da orelha, fico me preparando pro pior, porque é um cara que tenho certeza é monitorado por equipes de todo o Brasil, é um cara muito, muito bom mesmo. O CRB acertou demais ano passado trazendo ele do banco do Bahia, então uma grande análise de mercado da equipe do CRB. Os outros volantes ali, que fazem uma função mais de primeiro, o Rômulo é um pouquinho mais segundo, mas vou começar pelo Rômulo. O Rômulo tá na média. Nunca achei que ele fez uma partida ruim de fato. Eu achei que ali naquele começo de temporada ele estava mal fisicamente, não estava acompanhando o time, mas não achei que ele amassava a bola, comprometia nem nada. E depois da lesão que ele teve no Acre, ele vem subindo o nível dele, ele vem melhorando bastante, ele vem correspondendo bem dentro de campo, fazendo a função dele. Ele está ali na média, não é um cara diferenciado, não é aquele segundo volante que a gente vai ver participando muito do jogo, participa em momentos pontuais, mas ele não compromete, ele não erra muito, ele não é ruim na recomposição, ele não é ruim na marcação, tem um cara que complementa bem ali aquele meio campo, para mim tá na média. Do outro lado tem o João Pedro, que é o reserva do Falcão, que também para mim tá na média, é um reserva, não é um cara para ser um jogador arte tecnicamente, é um cara que é para cumprir sua função quando é necessário, e achei que fez boas partidas o João Pedro. Depois daquela partida contra o Asa, eu achei que ele deu uma caída um pouquinho de rendimento, mas no geral cumpre a função de um bom reserva. Entra em momentos para cumprir a sua função como reserva do Falcão, traz ali, vira e mexe, uma jogada diferente, apoiando no ataque, então tá na média. Bom reserva, acertou, na minha opinião, para uma Série B ter um cara como o João Pedro no time. E aí tá no meiozinho, porque para mim é o principal jogador desse meio campo do CRB. Para mim, a melhor contratação do CRB nessa janela do início do ano. Acertou muito com a chegada do GG. Já vou colocando aqui, ó, acima da média. Muito acima da média, talvez hoje, das contratações, não digo do elenco, que veio do ano passado, mas das contratações para esse ano, o GG é o melhor. É o jogador que, quando assumiu a titularidade na posição dele, que é ser camisa 10, ele vinha jogando ali com o Jorginho do lado direito do campo, e eu achei que ele estava sendo mal utilizado por ali, mas quando ele centralizou, quando ele fez a função do meio-campista criador, do cara que pensa o jogo para a equipe do CRB, é um meio atacante muito bom.
muito bom. Pensa o jogo, cai pelos dois lados, tem o passe, tem a criação, tem a finalização, chuta de fora da área, se apresenta no ataque para finalizar, fez gols. Então, assim, eu acredito que é a melhor contratação do futebol alagoano nesse momento. Até aqui, o que a gente pode analisar de Asa, de CSA, de CRB, de outros times, o GG é a melhor contratação que veio para o futebol alagoano nesse ano. Tá jogando muito, tá muito acima da média, é um cara que também não pode se perder. O CRB, se perder o GG, vai sofrer muito, vai ser um baque danado. Então, assim, por que eu enfatizo isso de não deixar jogadores saírem? Porque o CRB tem um elenco curto, no final eu vou falar isso. Se o CRB perder as principais peças antes de uma Série B para o mercado internacional ou para o mercado da Série A, nesse momento, para você achar uma peça de recomposição para tentar ser titular nesse elenco, vai ser difícil. O mercado tá complicado. Então, GG é um cara que é indispensável para a temporada do CRB em 2024. O Jorginho, o Jorginho veio para ser esse cara que era para utilizar as palavras do GG nele. Ele era o cara que era para ser a maior contratação, o CRB fez um esforço danado, enfim. Vocês sabem muito bem o que o Jorginho parece ser no mercado para um Atlético Goianiense, para um Sport, um cara que é muito bem visto, muito bem quisto numa Série B, mas não correspondeu nada até agora. Não faz grandes jogos, também não acho que faz jogos terríveis, é um jogador que tá na média. Se a gente for falar de expectativa, ele tá abaixo da média, então eu vou deixar aí as duas. Expectativa do Jorginho, para o que ele tá jogando hoje, tá abaixo da média. Mas pro futebol em campo, tá ali na média. Não compromete, auxilia, vira e mexe, não tem grandes auxílios assim até o momento. É um cara que precisa encaixar, precisa dar um jeito de jogar nesse time. O CRB tá gastando muito nele mensalmente, tá gastando muito nele em questão de aquisição e ele até agora não correspondeu. Então, para mim, o Jorginho, se o GG foi a melhor contratação do futebol alagoano, o Jorginho até o momento é a que mais decepciona, por assim dizer. Acho que o Jorginho não tá sendo um cara que a torcida regatiana e que a imprensa esperava quando ele foi anunciado pelo CRB. Um cara que eu vou colocar aqui como acima da média é o Caio César. O Caio César, ele tá fazendo um início de temporada muito bom. É um cara que tem pouco tempo de análise, é claro. É um cara que chegou há pouquíssimo tempo. Mas se a gente pegar aqui as expectativas, era um cara que não jogava desde novembro, vinha de 5 anos no futebol japonês, pouco se conhecia do Caio César, e ele não jogou uma partida mal, na minha opinião. Ele entrou do banco em todas, e em todas ele foi importante. Contra o ABC na estreia dele ele fez gol. Em todas as outras partidas, o que o jogo pedia ele fez. Se o CRB estava ganhando, entrava o Caio César. Ele controlava o jogo. Ele era o cara da cadência, o cara que fazia a bola rodar. O CRB estava precisando voltar para o jogo, como foi contra a Juazeirense. Ele foi lá e toma, botou uma assistência para o gol do Labandeira. É um cara que, na minha opinião, o Rômulo tem que ficar ligado. O Rômulo tem que mais, o Rômulo tem que desempenhar mais dentro de campo, senão ele vai perder essa vaga pro Caio. O Caio não tá 100% fisicamente e já tá sendo um cara extremamente importante pro CRB. Então, pra mim, os Caio César até aqui, nesses poucos jogos que ele atuou, tá acima da média, tá acima do que é esperado. É o melhor jogador do banco do CRB hoje. É o cara que é a certeza. Quando ele vem do banco para o time titular, para o time, na verdade, que está em campo, né? Ele contribui. De alguma forma, ele contribui. Então, é uma das melhores contratações do CRB, na minha opinião, até aqui. E no banco, é a melhor opção que o Daniel Paulista tem. Vamos para o Neymar mexicano, o Viniegra. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe há muito tempo da minha opinião sobre o Viniegra. Se você tiver a oportunidade, se você quiser, você volta lá no vídeo de análise da contratação do Viniegra, eu já avisava aqui. É um jogador que não é nada demais. Jogador que até tem uma habilidade, uma afinidade com a bola, mas é aquele cara que sabe jogar bola, mas não sabe jogar futebol. O que eu quero dizer com isso? Ele tem habilidade, ele não é um jogador ruim no nível de não sabe acertar passe, não sabe dar uma inversão de jogo, parar PP, mas ele não joga o futebol. Por quê? Ele não é incisivo, ele não traz contribuições em campo para uma criação, para uma finalização, para fazer o time andar. É um cara que não parece ser ruim com a bola no pé. Toda vez que ele pega a bola no pé, ele parece ser um cara que demonstra habilidade e tudo mais, mas ele não contribui. Ele não contribui para o time. Então, um cara que não contribui para o futebol do CRB. E por isso está muito abaixo da média. Para mim, ele está na média do que eu esperava. Mas para o que o CRB hoje exige como jogador, ele está abaixo da média. E para mim, é uma das contratações mais preocupantes do CRB nesse ano 2024. Ataque. O ataque do CRB é bem escasso. É bem escasso e é um ataque muito polarizado. Ou os caras estão jogando bem,
ou os caras estão jogando muito mal e tem só alguns ali que estão na média. Eu me arrisco a dizer que tem um que está na média. Vamos lá, vamos começar pelo Léo Pereira, que está aí no topo da sua tela. Léo Pereira, para mim, está acima da média. Tanto do que ele jogou no ano passado, ele não jogou essa bola no passado, ele teve um problema de encaixar no passado ele estava errando muito, era um jogador que não conseguia desenvolver, mas esse ano, o Léo Pereira, mesmo com os erros que ainda persistem nele, às vezes eu acho que ele pensa o jogo muito lento, demora a tomar as ações, enfim, é um cara que tem ali um processamento mental um pouquinho mais lento. Quando eu falo processamento mental, eu quero dizer o seguinte, é o cara que visualiza a jogada, mas ele demora muito para tomar sua decisão. E para mim é o que acontece com o Léo Pereira. Mas mesmo com esse problema que ele tem, é o melhor ponta do CRB hoje. É o cara que dá assistências, é o cara que faz gols, é o cara que puxa contra-ataque, é o escape do time, é o cara que, quando o time tá jogando um pouquinho mais atrás, é o cara que puxa o time para agredir nos contra-ataques. Então assim, o Léo Pereira é o melhor jogador do CRB na posição de ponta, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tá acima da média, só perde para o Anselmo Ramon no ataque do CRB hoje. Então, inegável que o Léo Pereira, tá acima da média. O Mike, que é o companheiro dele de posição, para mim tá na média. Ele tá voltando a melhorar. Ele é um cara que não fez o ano 2023 bom, na minha opinião. É um cara que eu tenho muitas restrições com o futebol que ele joga. Eu acho que ele tem ali problemas de capacidade física. Eu acho um jogador lento para a posição de ponta. Poderia jogar um pouquinho mais por dentro, quem sabe, para testar, enfim. Mas é inegável que nos últimos 4, 5 jogos ele vem melhorando. Ele vem contribuindo, fez gol contra o Muricy, deu assistência contra a Juazeirense, vem sendo um cara muito mais útil. Mas ele ainda tá na média, porque para mim acima da média desse ataque é o Léo e o Anselmo, que já a gente fala sobre ele. Espero que com essa evolução dele ele consiga ser um cara acima da média, porque teve muitos problemas de lesão no passado. Mas vejo ali às vezes um cara que some da partida, que não aguenta o jogo todo, um cara que tem uma dificuldade às vezes em dar prosseguimento em algumas jogadas, mas está melhorando. Tenho que ser realista, falar os fatos, dar César o que é de César. Ele vem melhorando, vem sendo um jogador que ajuda mais o CRB do que atrapalha, mas por enquanto está ali na média. O Labandeira é um jogador que veio com muita expectativa, um cara que foi queridinho da torcida do Sport, contribuiu bastante, inclusive, com o Sport no passado, teve momentos de titularidade, mas aqui no CRB tá amassando uma bola que, meu amigo, fez um gol contra a Juazeirense, um gol que a jogada toda foi do Caio César, ele só teve o trabalho de dar o toque final para empurrar para o fundo da rede, tá muito abaixo da média. E não só abaixo da média, mas abaixo do esperado, porque nas projeções da imprensa, na minha, de quase todo mundo, do torcedor regatiano, o Labandeira era titular dessa equipe. Era para ser o cara para jogar ali do lado oposto ao Léo Pereira. Então, assim, o Labandeira tá abaixo da média, tá devendo muito, teve dificuldades para jogar no time reserva do CRB. Quando o CRB poupou o elenco titular, o Labandeira teve dificuldade para desempenhar seu futebol. Então, tá abaixo da média, na minha opinião. O Anselmo é o Anselmo, né? O Anselmo continua numa boa fase no CRB. 3 anos de boa fase, na minha opinião. Um cara que tá aí nadando, remando a passos largos, nadando de braçada para ser o maior artilheiro do século XXI com a camisa regatiana. Segundo o CRB, faltam 10 gols. Eu tinha contado faltando 5. Mas, enfim, 5 ou 10 é um número muito alcançável para o Anselmo Ramon durante a temporada. Jogador que hoje é completo, sai da área, ajuda na criação, faz tabela, inverte jogo, tem presença de área, tem finalização, tá cobrando pênalti bem, que ano passado foi o problema, cobrou uns pênaltis mal pra dedéu ano passado. Por exemplo, o jogo contra o ano passado é retrasado, não me lembro não. Teve aquele jogo contra o Ceará, que ele deu uma isolada, nossa senhora. Mas esse ano tá impecável, não tem um jogo ruim do Anselmo Ramon. Tem jogos que ele não faz gol, mas ele contribui da mesma forma, com a equipe, com a criação, com o ataque. Então o Anselmo Ramon tá muito acima da média. Vou botar até 2 acima da média pra mim, porque é o melhor jogador do CRB há muito tempo, é um cara que tecnicamente é diferente, é um dos melhores centroavantes da Série B. Eu entro em discussões com companheiros de trabalho e com colegas sobre o Anselmo Ramon não ser ali top 3 ou até mesmo o melhor centroavante da Série B individualmente. Então um cara assim muito, muito acima da média. E aí, com todo respeito aos atletas, começa o show de horrores, porque os reservas dos jogadores principais do ataque do CRB são caras que assombram quando entra em campo. Para mim, já vou botar assim, numa tacada só, abaixo da média em todos. Numa tacada só, abaixo da média de todos, quero nem saber, não tô nem aí. Por quê?
a contratação de Alexander Dias, que se você voltar aqui também no canal e ver lá o vídeo analisando o Dias, você vai saber que eu falei que era uma contratação errada do CRB. Em campo só se provou isso. O Dentinho também, volta aí no canal, procura a análise do Dentinho, vocês vão ver o que eu falei dele. E o Helder, idem. Todos os jogadores muito abaixo. O Alexander Dias não é utilizado pelo CRB desde o jogo contra o Asa. O Dentinho não é utilizado pelo CRB, pelo Daniel Paulista, desde o jogo contra o Coruripe. São jogadores que estão quase mês sem ser utilizados. Nos últimos 8 jogos, o Dentinho parece que não foi utilizado em 7, se eu não estiver enganado, e nos últimos 4 jogos não pegou nem relação. O Dias pegou relação, mas também não joga há 5 ou são 6 partidas. Se vocês forem lá no Gazeta Web, tem uma matéria minha sobre isso, só pesquisar lá. Enfim, precisa dizer mais alguma coisa? O treinador do Daniel Paulista não usa os caras. Ele não relaciona o Dentinho, ele não coloca o Alexander Dias para jogar nem a pau. Ele às vezes prefere fazer substituição 6 por meia dúzia, trocar lateral esquerdo por lateral esquerdo, lateral direito por lateral direito. Já já ele vai trocar zagueiro por zagueiro e não coloca o Alexander Dias. Jogador limitadíssimo. E foi alertado aqui no canal, é só voltar e procurar o vídeo do Alexander Dias. Jogador que estava na 2ª divisão do campeonato argentino. Eu não sei quem teve essa ideia e eu não sei qual é o torcedor que se deixou iludir com um cara que estava jogando na 2ª divisão do campeonato argentino. A 1ª divisão já é uma várzea. Tirando os times mais tradicionais, tem muito time horripilante lá na Argentina. Imagina um cara que foi escrachado, foi deixado de lado, foi jogar na 2ª divisão, no time, com todo respeito, porque é um time histórico lá na Argentina, mas há muito tempo não disputa a 1ª divisão, o Ferro Carril Oeste. O Alexander Dias é uma das piores contratações que eu já vi no futebol alagoano, no geral, nos últimos anos. Péssima contratação do CRB, idem o Dentinho. Idem o Dentinho, um cara que estava jogando 3ª divisão do Paulista pelo Red Bull 2, um cara que ficou meses sem jogar no Botafogo de São Paulo. Então assim, horríveis contratações. Caras que só preenchem espaço na folha salarial e prejudicam o Daniel Paulista, que fica sem opção para ter jogadores de reposição no segundo tempo e manter o nível do CRB. Então, horríveis as contratações de Dentinho e Alexander Dias. O Helder está abaixo da média, é um cara esforçado, é um cara que corre, que briga, é um cara que demonstra ter ali uma vontade, mas também tem problema técnico para dedéu. Briga com a bola, não faz um bom pivô, de vira e mexe ele até acerta uma jogada, um lançamento, uma escorada, mas é muito limitado tecnicamente. Quando a gente fala de ter um centroavante para ser uma sombra para o Anselmo Ramon, para pelo menos assim, quando eu falo, já me questionaram aqui no canal e em transmissões, é o seguinte, quando a gente fala que o Anselmo Ramon precisa de um jogador para ser um reserva à altura dele, a altura não quer dizer do mesmo nível. A altura não quer dizer que vai ser um jogador tão bom quanto o Anselmo, ou que vai receber o mesmo salário do Anselmo. É um cara que entre, e o CRB está jogando 100% do seu futebol com o Anselmo. Quando esse reserva entrar, o CRB joga ali 70, 75, que tem um impacto, vocês estão me entendendo? O reserva vai ter um impacto em relação à saída do Anselmo, mas não vai ser aquele impacto, porque hoje o Anselmo sai, entra um Helder, o CRB está jogando 100% do seu futebol, vai jogar 40, vai jogar 30, 35. É isso que eu tô falando. É um cara que vai impactar, óbvio, mas que ele vai corresponder. O CRB precisa de um reserva que saiba fazer um pivô, minimamente, que finalize bem. Não é um cara que é para ser craque de bola. É um cara que é para pelo menos ser útil pro Daniel Paulista, coisa que o Helder não tá sendo. Eu não coloquei o João Neto nessa lista, obviamente, porque seria queimar o moleque, e o moleque nem jogou ainda. Vamos analisar, lá pra frente eu faço um vídeo das performances do João Neto, mas até agora seria uma injustiça colocar ele, mas é o único que fica aí com esse benefício da dúvida, o João Neto, camisa do CRB. Uma avaliação geral rápida desse elenco é o seguinte: o CRB tem 11 bons titulares, muito bons. No máximo, 3 reservas ali que correspondem. Vamos botar ali João Pedro, o Caio César, que é o melhor reserva. Os da defesa eu nem falo muito, porque defesa é algo mais circunstancial. Mas são bons reservas na defesa. Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Heron, enfim, vai precisar do lateral esquerdo. Mas do meio para frente, os reservas do CRB precisam ser reformulados. O CRB não pode entrar numa Série B de Campeonato Brasileiro com um elenco limitado que tem, porque vai sofrer da mesma coisa que sofre todo ano. Começa bem
Quando precisa de um elenco, quando precisa de peça de reposição, quando precisa de uma solução do banco, nunca tem. O CRB precisa de no mínimo 5 reforços. 2 pontas, mais um atacante, colocar ali um camisa 10, um meia reserva e mais um volante reserva, na minha opinião, ali como um trunfo, um cara que joga de primeiro e de segundo. O João Pedro é bom, o Caio César é bom, mas é bom ter mais opções. Obviamente vai ter que trazer o lateral esquerdo, nem tô colocando dentro desses 5 porque é uma obrigação o CRB trazer um segundo lateral esquerdo, beleza? Então na minha avaliação, o CRB tem um elenco 7,5. Porque esses 2,5 são esses reservas que faltam. O 7,5 ali, o 7 é do elenco titular e esse meio são desses poucos jogadores que correspondem vindo do banco. Agora esse 2,5 que falta é porque tem muito jogador que não é útil para o Daniel Paulista. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Fala aí no comentário o que você achou do vídeo, desse novo formato, se quer mais vídeos como esse, do CSA, do Asa, quem sabe a gente não faça mais vídeos dessa maneira. E também se concordou, se discordou dos atletas aqui embaixo, por favor, comenta aí, deixa seu comentário, sua avaliação. Se você gostou, dá o like e obviamente se você não é inscrito no canal, deixa sua inscrição aí, ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligado. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, tem conteúdo exclusivo nessas outras redes sociais. Também tem as atualizações dos programas de rádio, das transmissões, de tudo que eu estiver participando para falar do futebol alagoano no geral. Então um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!